TVTC Rural. Oferecimento Uniaves, produtos únicos para você. E Agropet, produtos veterinários, exames, mineração e sementes, além de pet shop. Olá, estamos começando o programa TVTC Rural. Em destaque, o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta, realizado pelo Governo do Estado por meio de SEAG, Incaper e IDAF e pela Faculdade Multivix de Castelo. O encontro foi em Castelo, no sul do estado, no dia 10. A cobertura completa do encontro, feita pela TVTC, está sendo apresentada numa série de 7 programas esta semana, que vão até o próximo domingo, dia 21, com ênfase nas palestras ministradas, sempre em 2 horários, às 7 da manhã e às 8 da noite. E no programa de hoje vamos conferir a palestra Manejo da Lavoura e Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, com o pesquisador Ramon Costa Alvarenga, da Embrapa Milho e Sorgo. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo deixar pelo menos a maioria acordado. Depois do almoço, assim, não é fácil, né? Mas a gente quer falar alguma coisa para vocês sobre o manejo de cultura. Propriamente, o manejo de cultura, em qualquer um desses sistemas, ele é muito próximo ao manejo da cultura isoladamente. Então, eu optei por fazer um paralelo aqui com algumas coisas que eu acho importante. Eu conheço pouco o Espírito Santo, mas dentro daquilo que eu conheço, eu procurei trazer alguma coisa que a gente pode discutir se pode ser aplicado aqui ou não. Então, eu vou me pautar em 3 tópicos principais, fazer alguma coisa de umas pressuposições que eu acho importante, que a gente aprende às vezes na universidade, depois sai e o pessoal fica protelando para um segundo plano e elas continuam sendo importantes. Eu acho que vale a pena ressaltar isso aqui. É uma questão, eu acho, que a gente tem que fazer uma reflexão sobre elas, falar sobre a importância das lavouras nos sistemas integrados de produção, lavoura, pecuária, floresta. O manejo do consórcio lavoura-capim é um ponto importante que eu acho que deve ser dito, falado, e fazer algumas considerações finais sobre essa exposição aqui. Então, basicamente, é sobre isso que nós vamos falar. E para começar o nosso assunto aqui, eu queria falar para você sobre a aptidão dos solos. Eu acho que todo mundo aqui, a maioria da veterinária, né? Tem alguns da zootecnia de Alegre, mas eu acho que essa parte de solos é básica e a gente tem que comentar um pouquinho. Então é o seguinte, dentro desses sistemas integrados de produção, lavoura, pecuária, floresta, o componente lavoura é aquele que é mais exigente em tecnologia, em correção de solo, então a gente tem que ter uma atenção especial. E a gente sabe que existem onde a gente pode cultivar lavoura, com certeza a gente pode estar cultivando pastagens, fazendo silvicultura, e o inverso já não é verdadeiro. Às vezes solos para pastagem e silvicultura não tem muita aptidão para lavoura. Então nós temos que ter esse cuidado com essa interpretação para a gente então ver se vale a pena ou não insistir num sistema que contempla lavoura ou se a gente vai fazer um sistema silvopastoril apenas. Então, no meu ponto de vista, hoje é uma das questões grandes de degradação de solo é a questão de aração e gradagem, né? A gente tem focado no plantio direto, tem procurado estimular o plantio direto. A gente sabe que a gente consegue ser mais econômico usando o plantio direto, a janela de plantio é maior, a gente consegue estar apto a plantar por maior tempo. Então, isso tudo é importante nas considerações nossas, e eu acho, então, que a época da gente fazer essas mobilizações, por exemplo, eu venho de uma região de Cerrado, onde tem um veranico. Se a gente faz calagem, fertilizações e cobertura para a lavoura, quando a gente tem, por exemplo, um pasto para ser recuperado, o solo para ser recuperado, o que a gente consegue é que a lavoura estabelece, depois chega no veranico, ela morre, porque essas práticas de correções de superfície, ela estimula o sistema radicular das lavouras permanecerem mais na superfície. Vem a seca, então elas não conseguem
sobreviver a ela. Então, algumas questões, alguns locais, é importante a gente estar fazendo essa correção em profundidade no solo, com imobilização do solo, aração e gradagem. E, diante disso, eu elegi, já tenho discutido isso com muitas pessoas, e que a melhor época é a gente fazer isso no final do período das chuvas do período anterior. Se o sistema, a priori, você tem que planejá-lo, então você já sabe o que você vai fazer. Então, se você vai começar o plantio em novembro, por exemplo, vamos fazer lá em março essa mobilização, onde a gente não tem chuvas mais erosivas, tem umidade para fazer a correção, faltou a palavra aqui, a reação dos corretivos do solo, de forma que eles sejam efetivos. Dá tempo da gente, o solo se estabilizar, a gente pode tentar implantar uma lavoura de ciclo rápido, um milheto, uma própria pastagem sair. A gente já começa lá na frente, já num sistema já melhor corrigido, e a gente já pode estar usando assim um sistema de plantio direto, sem mobilização do solo, diminuindo o risco de erosão. Então, e outras questões mais, realocar estradas e cercas, todas as práticas que a gente fizer, visando diminuir a enxurrada, a velocidade da enxurrada, melhorar o trânsito em nível, a gente tem que estar atento a elas e procurar fazer. Fazer trabalhos com mais de uma cultura, rotação de culturas, sucessão de culturas quando possível, isso tudo é importante. As correções e as fertilizações corretivas, e depois outras práticas, agregar outras práticas mecânicas, que muitas vezes a gente vê o pessoal falar assim: eu já fiz a minha conservação de solo, é sinônimo de terraço, fez terraço, está com a conservação do solo garantida. E não é bem isso aí. É uma prática mecânica que ajuda muito, mas não é só ela que vai fazer a coisa funcionar redondo. Então, a gente tem que estar atento a essas questões aí, de mobilização de solo, de práticas conservacionistas, e, dentre essas práticas, a gente tem elegido o plantio direto como uma questão importante. E eu vou falar mais à frente, vocês vão ver que a gente dispõe de tecnologia para fazer esses sistemas em áreas bastante inclinadas. Então, observe aí, por exemplo, um sistema onde foi implantado em nível, as linhas de árvores, talvez eucalipto aqui, são eucaliptos, né? As linhas tudo em nível, beleza. Nessa situação aqui, é possível a gente fazer mecanização com trator, por exemplo, antigo com plantadeira. Só que se vocês observarem, essas linhas aqui, elas mudam dentro da faixa de plantio, a largura delas é variável em função da topografia. Então, operacionalmente, fica complicado, que no final você vai ter linha morta, isso dá um transtorno bastante grande de mobilização das máquinas ali dentro e coisa, é complicado. Então, em algumas opções, a gente pode eleger, por exemplo, se a gente tem uma estrada aqui, por exemplo, outra aqui, ó. Então, a gente elege uma linha mestra no meio e traça as outras paralelas a ela. Uma forma da gente estar eliminando essas dificuldades de manobras dentro da faixa e melhorando o sistema. Aí a gente vai ter o sistema quase em nível. Se a gente estiver usando o plantio direto, está de bom tamanho. O que é isso aí? Tá? Então, é uma questão dessa, acho que vale a pena a gente pensar sobre isso. Numa topografia acidentada, trabalhar com renques de árvores em faixas, e entre renques fazer as faixas de plantio, de lavouras, de pastagem. Agora, do ponto de vista de conservação do solo, seria mais interessante se a gente começasse com a vegetação com árvores no topo, né, e fizesse as faixas, o topo sempre protegido, a árvore protege melhor o sistema. Então, são aquelas questões básicas que a gente tem que pôr em prática, voltar a pôr em prática. Então, são questões que a gente tem que observar. Essas aí eu acho que a gente tem que observar. Já foi discutido aqui sobre o alinhamento leste-oeste, né? Observe o seguinte: leste-oeste o pessoal faz em região plana, porque você dá mais chance de ter mais luminosidade na faixa. Só que quando o alinhamento das árvores cai no sentido morro abaixo, o que é que acontece com a lavoura? Olha aqui, ó, faltou plantas aqui, outras plantas estão soterradas aqui, ó. Se a gente observar, a erosão está
depositando terra transportada, plantas com raiz exposta já. Então, isso aí é um componente que a gente tem pegado firme com o pessoal aí das áreas. Plantio em nível, esse alinhamento leste-oeste só em áreas planas, praticamente planas, e para a gente evitar essas perdas por erosão que a gente vê. O pessoal perde nutrientes, perde solo, polui aí o curso d'água, etc. Então, evitar esse plantio morro abaixo em qualquer situação, inclusive tentando alinhar nesse sistema leste-oeste. Observe que isso aqui é uma foto da zona da mata, uma linha de eucalipto alinhada em nível, plantio e contração animal nas faixas, deixa a faixa de proteção das árvores aqui para não sofrer concorrência, e faz o plantio junto com o capim, o milho junto com o capim. Essa lavoura aqui produziu 7.500 quilos, tá? E todas as práticas que foram aqui feitas de correção de solo, plantio, manejo do consórcio, etc., todas tração animal e tração manual também, né, como o plantio das árvores aí. Então é o seguinte, tem jeito. Basta querer, exatamente, ter o planejamento, né, e ter os recursos aí para fazer isso aí. Observe, o que a gente está querendo, no final das contas, é que a gente tenha um sistema de plantio, onde, depois de usar o pasto algum tempo, né, a gente vai voltar com a lavoura. Eu vou explicar por que a gente faz isso mais à frente. A questão do plantio direto e de pastagem corrigidas, recuperadas, é importante porque, observe aqui, ó, perda de água e perda de solo. Plantio direto perde pouca água e pouco solo. A pastagem bem conduzida, menos ainda. Então, a gente quer integrar esses dois sistemas aqui. A palha do capim, eu vou fazer uma referência especial a ela, que eu acho que vale a pena. A gente tem uns resultados bastante interessantes sobre ela. E o plantio direto é porque ele economiza principalmente água. Hoje está crítico a questão de água, não é só lá em Minas Gerais, aqui também está. A gente está sabendo, tem visto aí, café secando por causa da falta d'água. Então, a gente quer integrar plantio direto e pastagem e palha de pastagem no sistema de produção, como forma de a gente estar melhorando o armazenamento de água no solo, reduzindo a erosão, isso tudo. Então, eu acho que isso aqui, a gente pode dizer que é uma dos fundamentos desses sistemas integrados. Então, a lavoura, o que ela tem de importante para esses sistemas? Primeiro, a geração de alimentos, né, ou renda, no curto prazo. Esses alimentos aí podem ser de alimentação humana, como o milho, farelo de milho, fubá, etc., ou para alimentação animal também, e também produção de forragem na forma de silagem, por exemplo, ou pastejo direto. Então, essa lavoura, ela tem várias finalidades dentro da propriedade, gera essa renda no curto prazo, que ela é importante, inclusive, para ajudar a pagar a conta, principalmente no primeiro ano, onde essa conta, ela realmente é mais cara. Hoje, esses sistemas que a gente tem visto, mesmo a gente tem advogado que esses espaçamentos, tem que trabalhar com espaçamentos mais amplos um pouco. Eu acho que esses espaçamentos de renque de árvore muito próximos, eles têm dificultado bastante as coisas. Eu tenho advogado espaçamento maior que 30 metros, alguma coisa dessa natureza. Então, e esse componente florestal em qualquer um desses sistemas é R$ 4.000, R$ 4.500 o custo do primeiro ano. A correção de solo, mais o plantio das árvores, mais a da lavoura, etc., fertilizações, isso tem ficado caro. Então, essa lavoura tem essa função no curto prazo, que é ajudar a pagar a conta desse investimento que o produtor faz logo de cara no primeiro ano. E tentar ver quantos anos a gente consegue manter essa lavoura na área, porque ela é a base da construção da fertilidade do solo. Eu já disse aqui, a lavoura é o componente mais exigente. A gente procurar dar as condições de crescimento à lavoura, automaticamente a gente está favorecendo a produção das forragens que vem posteriormente e das árvores também. Então, acho que isso aí é importante.
Uma questão também em relação ao espaçamento e à produção das lavouras, observe aqui ó, as linhas próximas às árvores. Então, essas 4 primeiras linhas aqui, elas sofrem muita interferência das árvores. A eucalipto está do primeiro para o segundo ano, com certeza agora vai sofrer uma desrama, essa foto não é desse ano não, mas vai sofrer uma desrama, vai favorecer a entrada de luz, mas de qualquer forma, as plantas próximas às árvores ficam bastante afetadas. A gente tem uma parábola aqui, né? Uma calota aqui do crescimento das plantas. Então, quando a gente tem espaçamentos mais abertos, o percentual dessas plantas aqui em relação ao total ela é menor, justifica você tentar fazer 2, 3 anos, às vezes até 4 anos, quem sabe a necessidade do produtor em produzir forragem. Isso, então, a produção da lavoura no sistema ela é importante, dentro da expectativa do produtor. Então, esses espaçamentos, a gente está com espaçamento muito apertado, 10 metros, por exemplo, no máximo 2 anos. Essa lavoura de segundo ano aqui, depois desse ano aqui, aí a copa lá em cima já começa a ficar mais para cá e vai dar mais sombra, a produtividade cai bastante. Talvez, então, é a hora da gente estar passando para pastagem, que aí ela vai ser mais produtiva, com certeza, consegue conviver nesse ambiente muito melhor. Então, qual que é o papel das lavouras? É construir essa fertilidade do solo, tá? Para depois a gente usar para as pastagens. E fica aqui desde já o alerta, que uma vez melhoradas as condições de produção do solo, a pastagem é bastante produtiva e eu vou mostrar como é que ela cai durante os anos. Vou falar alguma coisa à frente, porque quanto mais produtiva a pastagem, mais ela extrai nutrientes do solo. Então, esse processo também, se a gente não tiver um controle, um plano de adubação suplementar nessa pastagem, a tendência é ela decair a produtividade rapidamente, 4, 5 anos já está totalmente desgastada. A gente não quer isso. Uma vez recuperada, vamos manter um novo patamar, até porque depois a gente pode manter isso aí por bastante tempo. Então, como é que funciona essa participação da lavoura no sistema? A gente planta, aqui tem um exemplo do milho, junto com o capim, tá? Seguinte, produz o milho, os adubos residuais que o milho não consegue, que as raízes do milho não conseguem absorver, eles ficam no solo. Você colheu o milho, então esses nutrientes ficam no solo, o sistema radicular do capim, que é mais profundo, busca esses nutrientes para seu metabolismo e depois faz as reciclagens deles na forma de palha, e que são mineralizados e voltam ao solo na forma de nutrientes. Então, nesse sistema aqui, ó, a gente vê, faz o milho, como eu já disse, a gente ter chance de fazer mais de um ano seguido lavoura é importante para melhorar a fertilidade. A pastagem vai ficar alguns anos aqui, tá? Se for lavoura, pecuária, floresta, com certeza vai ficar até na colheita final das árvores, onde a gente tem, então, um novo recomeço na reforma do maciço florestal. Ou então, se for um sistema de integração lavoura-pecuária que não tiver árvores, a lavoura-pecuária, então faz o passo alguns anos e volta com outro tipo de lavoura. Interessante também fazer essa rotação, eleger 1 ou 2 lavouras diferentes para a gente estar fazendo essa rotação. É importante do ponto de vista de controle de pragas e doenças. Eu esqueci, são 50 minutos a apresentação, né? 45. Então, o que a gente quer, no final das contas, é o seguinte: eu tenho um perfil de solo corrigido, isso aqui tem 1,80 m, vai raiz lá embaixo. Vocês observem aqui a data, 20/6/2007, na região de 7 Lagoas, o pessoal já está tratando o coxo do gado e o pasto secou. Num sistema desse corrigido, o que acontece? Palha na superfície, mas as plantas em cobertura. Então, toda a água que entra nessa situação, aqui por acaso foi uma área plana, mas ela sobe lá para cima e todo o pasto em si, ele mantém nessa situação aqui. Por quê? Porque nós conseguimos uma condição de penetração das raízes. E quando você tira a pastagem para fazer nova lavoura, então esse sistema radicular do pasto morre todo. Então fica aqueles bioporos, importante para a penetração de água, e até a própria lavoura e outras gramíneas que vêm depois, elas usam esses canaizinhos para penetrar a raiz. Então facilita bastante. Então secou a superfície seca daqui para cá, a perda de água aqui é só por transpiração. Então a gente tem chance
de ter pasto nessas condições aqui. Isso aqui, ó, rebrota do sorgo, vocês estão vendo o sorgo, isso aqui é rebrota do sorgo, mais o capim Tanzânia que foi plantado na época, 31 toneladas de matéria verde, nessas condições, antes de estar no ponto de colheita, se a gente quisesse fazer uma segunda silagem. Então, o sorgo na rebrota, a gente consegue 40% até 50% da produção da planta. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o programa TVTC Rural, aqui na TVTC. Até já! Saber onde e como são preparados os alimentos que chegam à sua mesa faz toda a diferença. Por isso, a Uniaves faz questão de mostrar por que é o maior frigorífico de aves do Espírito Santo. Nossos produtos vêm com o selo de inspeção federal, garantia de segurança alimentar, higiene e tecnologia, para entregar uma carne de frango sem hormônios, saudável e saborosa. Uniaves, produtos únicos para você. Agropet Veterinária. Consultas, exames laboratoriais, exame andrológico, ultrassonografia em bovinos, vacinação, inseminação artificial em tempo fixo, exames de anemia, brucelose e tuberculose, cirurgia em pequenos e grandes animais. Agropet Veterinária. Qualidade e confiança para os produtores rurais e pet shop. Avenida Getúlio Vargas, 679, no centro, em Montanha. E estamos de volta com o primeiro workshop sobre o tema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. E continuamos acompanhando a palestra do pesquisador Ramon Costa Alvarenga, da Embrapa Milho e Sorgo, sobre manejo da lavoura e integração lavoura, pecuária, floresta. Então, me pergunto, mas qual lavoura que eu vou fazer isso? É claro que isso é uma decisão regional, interesse pessoal do produtor. Você não pode, o produtor estar produzindo leite, mas não, você para o leite, vai plantar tomate agora, que o seu negócio aqui tem que ser tomate, não é isso. Dentro das condições da vocação dele, vão ajustar alguns sistemas, algumas lavouras, que seja pertinente a complementar o sistema que ele já tem, melhorar o sistema que ele já tem. Então, eu dei só uns exemplos aqui no chutômetro aqui, ó, mamão, vocês plantam muito pimenta, café. Eu já vi muito café com gramínea e com ovinos, né? É interessante, o produtor lá fala que não gasta nada com capina, os ovinos é que capinam para ele. Não sei se mamão isso seria possível, eu sei que gado, bovino, pode quebrar o pé de mamão, não sei se ovino vai comer a casca, o tronco do mamoeiro, alguma coisa assim, mas tem que ser experiência local. Não é eu que vou vir lá de Minas Gerais, que não conheço bem essas lavouras aqui, vou falar para vocês que tem que ser elas, não. Vamos ser crítico e fazer as experiências, vou fazer um trabalho de observação e ver o que é possível. Eu acho que cabe tudo nesse negócio aí. É a questão da gente organizar e planejar direitinho. Outras questões, seringueira também, já tem experiência, inclusive, só que no ranking de seringueira, quando você for fazer a sangria da seringueira, tem que isolar com cerca elétrica, o gado costuma raspar nas árvores, então tira aquela tigelinha que tem lá. Mas, de qualquer forma, pode se ajustar a bastante culturas, e dentro dessas culturas, aquelas que forem mais cultivadas na região, né? Então, como é que funciona? Com a braquiária aqui, no caso, vou dar um exemplo para vocês, com braquiária, capim braquiário. A gente planta a semente do milho, ou do sorgo, ou do girassol, o que for, na profundidade recomendada, 3, 4 centímetros para milho, 3, 2 para sorgo, 4 para girassol, etc. E abaixo, mais aí 6, 8 centímetros, a gente coloca a semente do capim braquiário. Por que a gente faz isso? Questão muito simples. A gente quer que a planta, depois de germinar e emergir aqui, essa planta saia na frente da outra. Essa aqui demore mais para sair, a semente do capim demore mais a sair. Então, quando o capim tem emergência na superfície, o milho já está grande, o sorgo já está grande, então consegue equilibrar o crescimento, e então a competição é melhor, não atrapalha tanto a produtividade da lavoura de milho, por exemplo. No milho, nós temos um adicional ainda, que é a possibilidade de a gente usar um herbicida graminicida seletivo ao milho, uma subdose.
um quarto, um quinto, um terço, depende do capim como é que esteja. Então você consegue dar uma queimada nesse capim, ele para, sofre o estresse. Quando ele voltar a crescer, o milho já está fechando na rua, falta luz. O ponto de convivência desse consórcio é quando a cultura fecha a rua e falta luz. Então o capim estabeleceu, mas ele não vai dar condições de continuar o seu desenvolvimento normal, porque não tem luz para ele fazer o metabolismo dele, né? No caso, por exemplo, dos pânicos, isso aqui já não é possível. Se você plantar um pânico a 6 centímetros, ele não vai nascer. Então, você já vai ter que plantar mais a superfície, embora os pânicos, o manejo com herbicida no milho é mais tranquilo, é menos dose, inclusive, porque ele é mais sensível. Então, na hora que está de 1 para 2 perfil, antes do terceiro, você dá uma subdose de herbicida, queima esse capim, ele não vai morrer, só a parte apical morre, você puxa assim, ela está morta, sai, ele perfila por baixo, gasta aí uns 15 dias, o milho já está com 40, 45 dias, está fechando rua já, tranquilo. Oi? Sim, exatamente. Então, esse aí é o básico da coisa. Então, e como é que a gente faz isso, né? A gente vai falar mais à frente. Nos espaçamentos também, espaçamentos aqui, vamos supor, 80 centímetros, a gente tem que ter alguma linha de capim no meio para dar uma pastagem mais fechada, não ficar aqueles buracos no meio, tá? A gente tem trabalhado hoje com 50 centímetros, nós não estamos usando graminicida no milho para controlar capim, você usa só um folha larga, nós estamos fazendo inclusive no pré-plantio, e não estão usando graminicida por causa da palhada de capim, que já está bem estabelecida já. Então, observe o seguinte, 80 centímetros e 50 centímetros. Qual que é o diferencial aqui? Sombra, né? Isso aí é onde a gente consegue estar controlando o capim com 50 centímetros. Primeiro, já é dispensável essa linha de capim no meio aqui, tá? 50 centímetros eu acho que é um bom espaçamento. A gente tem trabalhado com as máquinas convencionais nossas de plantio com 50 centímetros, a semente do capim misturada ao adubo, tá? Existem máquinas especializadas com terceira caixa que plantam o capim, como eu mostrei na entrelinha, mas a gente quer falar mais de um sistema que é mais comum. Eu acho que essa semente misturada ao adubo aí, com um espaçamento de 50 centímetros, a gente consegue uma boa formação do pasto. Inclusive, nesses sistemas mais adensados, com 70 mil, 65 mil plantas de milho por hectare, nesse sistema aqui, então, quando você tem mais plantas crescendo, a pressão de competição é maior. Quase não há perda de produtividade do milho em função da presença do capim, principalmente quando você usa o herbicida nessa fase aqui, que está início de perfilhamento do capim. Tá? Para o sorgo, embora a gente não use herbicida, mas a curva de crescimento é bem próxima, a poder de competição do sorgo é muito grande, tanto é que a gente vai falar mais à frente aí da possibilidade de estar fazendo o plantio do capim depois, na cultura do milho, sorgo forrageiro, por exemplo. Se a gente fizer o plantio posterior do capim, a gente não consegue estabelecer um pasto, porque o sorgo suprime bastante esse capim, ele é muito... concorre bastante com o capim. E observe aqui, foi feita a colheita para silagem, né? Passou com o tempo, vocês observam que as plantas já estão bastante secas aqui. O capim, agora que está começando a ficar verde, ele estava bem imperceptível quase, a gente parece que não vai ficar um pasto de qualidade porque tem pouco capim, mas depois que você põe a luz e expõe ele à luz, ele começa a crescer. Mais 2 semanas aqui, olha como é que está. Você já custa ver a linha do milho já. Alguma planta de folha larga que está aqui, ela vai ser suprimida pelo capim que vai crescer. E um aspecto importante disso aí também, que quando você está fazendo, principalmente no sistema de integração lavoura-pecuária, que usa só lavoura e pastagem, a reposição de alguma leguminosa forrageira, todo ano, de 2 em 2 anos, porque ela costuma desaparecer, então, toda vez que você volta com a lavoura, é uma chance de você estar reintroduzindo isso aí. Então, essa é a questão, não deixar o capim crescer durante o consórcio, ele estabelece e não cresce, quando você tira a lavoura, logo, ele aparece aí.
E o capim, qual que é o melhor? Todos são bons, né? Depende de cada situação. Qualidade de solo, solos mais férteis, uma condição melhor, um capim mais exigente, mais produtivo, cabe bem. Se for um solo mais pobre ou em processo de recuperação da fertilidade, um capim menos exigente, mas de qualquer forma tem lugar para todo mundo aí. Os pânicos são mais exigentes, as braquiárias menos. Tem andropólogo também e outros capins. Então eu quero focar um pouquinho com vocês nesse consórcio do capim com a lavoura, tá? Então nós temos duas possibilidades: a semeadura simultânea, que é quando a gente está plantando a lavoura de milho ou de outra lavoura junto com o capim, e a semeadura defasada, quando você tem alguma necessidade especial para cumprir, então você planta a lavoura, depois você planta o capim. Eu digo para os senhores que plantar o capim depois plantar a lavoura é um tiro no pé, porque o capim já estabelecido depois, com certeza vai concorrer bastante com a lavoura. Então, semeadura simultânea. A gente tem essas máquinas especiais que eu falei para você, que tem essa terceira caixa para semente de capim. Na mesma passada, ela planta a lavoura numa linha, às vezes planta o capim junto com a lavoura na linha e o capim na entrelinha. Então, são lavouras que formam muito bem, a pastagem fica muito boa, não tem problema, a regulagem é fácil também, mas uma máquina menos comum aí, tá? No mercado existe, então se o produtor tem escala para comprar um equipamento desse, você vai ficar tranquilo. Senão nós temos chance também de usar as semeadeiras convencionais, né? As semeadeiras convencionais com capim misturado ao adubo. Essa mistura tem que ser feita no dia do plantio para não perder a viabilidade da semente do capim. Então, se for a braquiária, mistura o adubo e joga mais profundo. Se for o pânico, geralmente o que a gente tem feito aí é jogada a lanço e colocado uma parte junto com o adubo e uma parte a lanço, porque se cair meio profundo ele não vai nascer. Outra possibilidade é semear o capim a lanço ou em sulco, aí depende do equipamento que você tiver, né? Você pode, por exemplo, na mesma máquina plantar o sorgo, por exemplo. Primeiro você plantar o capim com um pouco de adubo e depois, na sequência, você plantar o sorgo ou o milho, que seja, com a mesma máquina, intercalando as linhas. Qual que é o problema disso aí? Se por um acaso você tiver que parar o plantio da lavoura, o capim começa a sair na frente. Então, é um risco. E essa semeadura da lavoura na sequência de distribuição das sementes, isso aí também é a mesma questão, planta a lavoura, você tem um bom tratorista, você vai fazer tração animal, você vai fazer manual, você vai jogar a semente a lanço do capim, depois de plantado a lavoura, você faz o semeio do capim na forma que você tiver disponibilidade. Lembrando o seguinte, nesse sistema com plantio direto, principalmente tem a palhada, você vai jogar capim a lança, tem que dobrar pelo menos a quantidade de semente, porque muitas delas vão cair sobre a palha e não vão germinar. E isso aí, se você jogar pouca semente, então vai te dar um pasto mal formado, com aqueles buracos sem as forrageiras, né? E com essa semeadura defasada, é quando, por exemplo, você está começando o trabalho na área, que você tem que controlar bastante planta daninha. Então, você planta a lavoura, faz o controle das plantas daninhas, e depois pode ser junto com a adubação de cobertura ou antes, você faz o plantio do capim, também a lanço ou em sulcos, né? Já me deram 10 minutos ali, eu só tinha mais meia hora para falar. Então, a gente consegue fazer essa introdução do sistema, né? Com a lavoura defasada. E a sobressemeadura, com as questões especiais feijão, soja, onde não é que elas estão já instaladas a lavoura solteira, né? Depois, na hora que ela está amarelando as folhas, você joga a semente, então você consegue alguma coisa dessa natureza. A palhada braquiária que eu disse para vocês, ó,
além de produzir muita biomassa, melhorar a matéria orgânica do solo, ela tem um efeito muito interessante sobre os fungos do solo, tá? Controle de plantas daninhas, fungos e coisas. Diminui o uso de herbicidas, melhora a parte física de solo, crescimento de raízes, infiltração de água e outras coisas mais, por aquela que eu mostrei no perfil de solo ali. Eu acho que então a gente pode fazer essas questões. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, controle do mofo branco, tá? O controle está aqui, sem tratamento, 2 aplicações de herbicida, a braquiária, a palha de braquiária mais 1 aplicação de fungicida é praticamente igual, e aqui, aqui aqui é a palha da braquiária, quase igual, 1 aplicação de herbicida, e aqui a braquiária mais 1 aplicação de herbicida é bem mais efetivo. Então, mostrando aí que a gente conseguir manejar os solos, as pastagens, já foi falado de bandeira de passagem aqui, não deixar detonar a pastagem para produzir palha, a gente consegue benefícios adicionais aí bastante interessantes. Onde tem palha de braquiária, aquela questão dos canalículos que a gente falou aqui, vocês observam onde não tem a palha, o sistema radicular é bem menor, aqui ele é muito mais bem desenvolvido, está em maior abundância mais abaixo. Então, são questões aí que no manejo da lavoura a gente agrega um diferencial nisso aí, que é a busca explora maior volume de solo, busca mais água, busca mais nutrientes. Uma coisa que a gente tem que dizer também, vocês estão sabendo, se você está produzindo grão, o padrão de extração de nutrientes é 1. Se vocês estão produzindo silagem, o padrão de extração é muito maior. Por quê? Porque você está levando a planta toda, né, com todo o nutriente que está agregado nelas. Então, vocês estão fazendo silagem, atenção à adubação de base, de cobertura e de manutenção do sistema em si. Isso também é o caso que eu já disse para vocês, uma pastagem produtiva, ela extrai muito. Da mesma forma que ela extrai muito, vai faltar muito à medida que vai passando os anos. Então, é não deixar isso aí passar de 2, 3 anos. A perspectiva da produção de forragem extrai muito. Uma das questões, inclusive, a possibilidade de você estar queimando matéria orgânica do solo, porque você está retirando toda a fonte de material vegetal que vai, depois de mineralizado, vai dar origem à matéria orgânica. Observe o sistema sem o capim, fica um solo limpo que vai ficar aí o resto do ano praticamente. Nesses sistemas integrados, a gente consegue o uso desse solo praticamente o ano todo, que sai o material para forragem, para silagem, fica a forragem aqui para formar o pasto. Qualquer nível tecnológico, seja ele tratorizado, isso aqui é uma dessecação de uma pastagem com borrojete. Esse equipamento em cima do cavalo aqui é um arreio equipado de 2 cilindros, ou vou mostrar outros modelos, mas então você trabalha com o borrojete. Nessa barra de bambu aqui tem uma mangueira onde você dispõe os bicos pulverizadores e desseca tranquilo. Você vê aqui a bandeira aqui marcando a posição de trânsito aí. Olha o borrojete aqui, esse de cilindro é isso aqui também cabe 80 litros aqui dentro. Trabalha com baixo volume por área, 80 litros por hectare, 100 litros por hectare, para dessecação, beleza. Isso aí anda declividade que a gente não acredita. Plantio manual, calagem, assagem, adubação, plantio e estabelecimento, pode ser fazendo adubações aqui. O plantio, ó, com essa plantadeira de plantio direto aqui, ó, tem bastante trabalho. A Universidade de Viçosa tem muito trabalho em área acidentada só com plantio direto. Então, eu acho que a gente pode pensar em muitas áreas aqui do Espírito Santo, está intensificando a adoção desse tipo de trabalho aí, que viabiliza em muitas áreas esse uso mais intensivo. Olha aqui, ó, isso aqui é da zona da mata, essa linha aqui, parece que eu já mostrei uma foto dessa aqui para vocês, produtividade de milho, formação do pasto e a lavoura, coisa implantada. Então, quando a gente planta junto, o que acontece? A gente plantou o capim aqui na linha, na entrelinha, usou um dessecante aqui para queimar o capim,
o milho vai fechar e o capim vai paralisar o crescimento por algum tempo. Por alguma razão, então, na adubação de cobertura, se a semente peletizada de capim, você pode até misturar com ureia na hora do plantio, que não vai interferir muito, que ela vai demorar um pouquinho a nascer. Para o sorgo, se você fizer isso, você toma bomba, porque o sorgo vai te abafar essa semente e vai matar as plantinhas, já não vão conseguir estabelecer. O que a gente quer é isso aqui, ó. O capim está aqui embaixo, você vê que está enfraquecido aqui, estiolado aqui, os entre nós mais alongados, e a planta estabelecida aí. Tiro a planta, é aquilo que eu mostrei para vocês, logo, ela dá um tempo de estabelecer. Começou a secar a lavoura, o capim sai, porque começa a entrar mais luz. Uma dica para vocês: pânico com milho para produção de grãos, dependendo da colheita, vai ficar difícil, porque o pânico sobe muito depois. Então, se for para silagem, tranquilo, mas para produção de grãos, a colheita fica bem mais difícil. Está aí, ó, o pasto depois estabelecido. Quanto tempo? Está acabando? 5 minutos. Está aí, ó, o pastagem. E vocês observam o seguinte: num princípio que a gente tinha uma pastagem dessa natureza aqui, depois de você estar programado seu sistema, uma hora você vai estar, se for, esse aqui é uma lavoura pecuária, onde você está dessecando uma pastagem que há 5, 6 anos atrás era uma coisa parecida com isso aí. Então, o padrão seu de produtividade está mudando e muda rápido. Também como muda bastante, é bastante acentuada a perda de produtividade se você não repor nutriente. Aquela questão de plantar na palha, né? Isso aqui são umas fotos para mostrar para vocês, que eu já estou terminando. E, às vezes, isso aqui é uma foto de Goiás, o produtor lá, você vê que tem planta de milho nascida por aí, plantou um milho, produziu muito pasto, não tinha gado suficiente para comer todo o capim, está ensilando a braquiária, que o nosso colega Mirto vai falar sobre a silagem do capim braquiária para vocês. Eu fico por aqui. Antes disso, eu queria só dar um destaque para duas coisas. O que é que nós temos a maior competência nossa para a gente decidir sistema? A gente tem que fazer tudo a priori, porque se tentar decidir depois que está implantada a coisa é mais difícil. Então, vamos ver quais são as alternativas que a gente tem com a região, qual é a vocação do produtor, quais as lavouras que têm maior interesse, qual o capim, qual que é a exploração, selecionar essas opções e depois decidir por aquela, uma ou duas opções que sejam interessantes para cada caso em particular, tá bom? Então é isso aí, eu agradeço, e nós estamos lá na Embrapa Milho Sorgo à disposição, se alguém quiser anotar o contato aí, fazer um contato depois, a gente fica à disposição. Obrigado. Programa TVTC Rural dá uma pausa e volta em instantes, destacando o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Agropet Veterinária. Consultas, exames laboratoriais, exame andrológico, ultrassonografia em bovinos, vacinação, inseminação artificial em tempo fixo, exames de anemia, brucelose e tuberculose, cirurgia em pequenos e grandes animais. Agropet Veterinária. Qualidade e confiança para os produtores rurais e Pet Shop. Avenida Getúlio Vargas, 679, no centro, em Montanha. Saber onde e como são preparados os alimentos que chegam à sua mesa faz toda a diferença. Por isso, a Uniaves faz questão de mostrar por que é o maior frigorífico de aves do Espírito Santo. Nossos produtos vêm com o selo de inspeção federal, garantia de segurança alimentar, higiene e tecnologia, para entregar uma carne de frango sem hormônios, saudável e saborosa. Uniaves. Produtos únicos para você. Muito bem, retornamos com o programa TVTC Rural, destacando o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta, realizado no auditório da Faculdade Multivix em Castelo, no dia 10 deste mês. No programa de hoje, estamos conferindo a palestra Manejo da Lavoura e Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, com o pesquisador Ramon Costa Alvarenga, da Embrapa Milho e Sorgo.
Para compor a mesa agora, para um debate, eu queria chamar o Anderson Batista, que é o gerente de pecuária da SEAG, e o nosso presidente do ICAPER, Marcelo Suzarte, aí, para a gente fazer um debate rapidinho aí. Obrigado, Diogo. Parabéns, Ramon. Foi brilhante a apresentação, bem didática, né? Claro, né? O Jurandir também, né? Na sua apresentação, ilustrando, né? Eu vou fazer uma consideração geral, né? Principalmente focada na apresentação do Ramon. Depois passo para o Anderson aqui. Ramon, para a gente aqui, que o Estado já não tem uma tradição de cultura de grãos, né? Já houve no passado, né? Hoje a produção de grão é muito pontual, tá certo? Muito pontual. Como é que você vê aí a possibilidade de integração, né? Produtores de grãos, tá certo? Hoje tá surgindo aí no mercado o produtor de silagem, né? Dele entrar no processo integrado na área do pecuarista, né? Tá certo que isso aconteceu muito no Paraná, na integração lavoura-pecuária, né? Arrendando a área para o agricultor, no caso do pecuarista, e o pecuarista e o agricultor arrendando para o pecuarista para fazer esse intercâmbio também, né? Como é que você vê essa possibilidade dentro desse cenário nosso aí, que não é, né, tão tradicional em agricultura, né? Que realmente você pontuou que é o mais complicado de todos os 3 componentes aí, é a lavoura, tá certo? Dentro desse processo. Vou passar para o Anderson e aí a gente passa para o... Pode responder logo, né? Pois bem, a gente vê que a região aqui é tradicionalmente pecuária, né? Posso dizer que é pecuária? Essa região aqui é. Pois é, principalmente para o produtor de leite, eu vejo que a lavoura entra aí como um componente forte para a produção de forragem conservada, tipo silagem. A produção de grãos aqui vai ser meio complicado mesmo. Talvez buscar o grão fora e concentrar na produção de silagem. Porque as áreas disponíveis para isso não são tantas, não é isso? Eu não sei qual que é a estrutura fundiária aqui, mas parece que deve ser de pequenas propriedades. Então, muitas vezes, o produtor tem que focar mais naquele seu negócio ali. E não descarto a necessidade da lavoura no sistema. A função dela aí, no caso, para a região, eu vejo, produção de silagem. Milho e sorgo, não sei se vocês têm experiência aí com milho e sorgo. Vocês não têm problema de veranico aqui não, tem? Tem? Muito? Pois é, se for tão grande assim, talvez é questão de vocês começar a experimentar o sorgo forrageiro aí também. Tem maior habilidade de passar por esse período de falta d'água. Boa tarde a todos. Doutor Jurandir, a gente sempre, ao longo desses 30 anos, né, que o senhor trabalha na questão do pastoreiro, né, do Vazam, e também voltado para a agricultura moderna, né, que a gente está acostumado, é um pouco difícil da gente escutar a palavra sustentabilidade e produtividade na mesma frase, né? Às vezes há esse contraponto das pessoas acharem que você não consegue ser produtivo e sustentável ao mesmo tempo. E a metodologia, né? Não sei se eu posso chamar de metodologia, mas o pastoreio, o sistema, né, do Vazam, ele mostra o contrário para a gente, né? Que você pode ter uma unidade área grande, né? Desde que bem manejado e bem trabalhado, né? E como é que o senhor tem tratado isso ao longo desse tempo, desses questionamentos, né, da produtividade nesse sistema? Né, isso é muito questionado e qual é a resposta que tem sido dado, né, aos questionadores?
Bom, realmente é uma questão que é sempre levantada, né? Que é a questão da produtividade e da sustentabilidade. Pelo menos até muito pouco tempo existia uma briga feia entre produtores e ambientalistas, porque não se concebia que a produção pudesse ser sustentável, pudesse ser aliada. Mas com esse sistema Voisin e depois sistema que eu chamo de manejo de pastagem ecológica, que é o Voisin somado à diversificação de forrageiras e somado à arborização adequada, ele é ainda mais marcante que a associação da produtividade ao mesmo tempo com a sustentabilidade. A gente costuma dizer que o pastoreio Voisin é uma tecnologia de processo, não uma tecnologia de insumo. Ela é baseada na fisiologia vegetal e outras ciências que quando eu digo que a regra básica é aquelas duas, tá? A lei do repouso e a lei da ocupação, quer dizer, no repouso você tem que dar para a gramínea o tempo que ela necessita para chegar no máximo de desenvolvimento. E com a lei da ocupação você tem que fazer essa ocupação a menor possível para que o gado não venha destruir isso. Então, essas duas leis, quando associadas, elas estimulam muito a produtividade e favorece a seleção das melhores forrageiras. Agora, quando você faz a diversificação, colocando outras espécies, seja de leguminosas, seja também daquele esquema do pasto multistrato, que você pode usar uma grande quantidade de arbustos, entre eles a leucena mesmo, mantida baixa, com poda, a glicídia, o botão de ouro, que é a Titone diversifolia, e tudo isso você aumenta muito a biodiversidade, você está aumentando a sustentabilidade do sistema. E, agora, para você obter isso aí de uma forma eficaz, você tem que fazer a intensificação, porque se você fizer... até o seu Márcio me perguntou durante o almoço, como que eu vou fazer essa questão da diversificação se ele um piquete grande de 15 hectares, por exemplo? Não é possível, porque o gado vai sempre fazer aquele passeio seletivo, vai comer uma coisa e vai deixar outra. É exatamente esse o processo de degradação das pastagens. No pastoreio contínuo, o gado está sempre comendo a melhor forrageira e não está desprezando o restante, que vai praguejando e tudo mais. Então, quando você faz, a solução é a intensificação. A maior quantidade possível de animais, na menor área possível, pelo menor tempo possível. Isso aí, esse conjunto de fatores, ele premia a biodiversidade e premia também, ao mesmo tempo, a maior produtividade do sistema. Acho que é isso, se talvez tivesse outra pergunta. A gente abre agora para a pergunta da plenária. Quem tiver alguma pergunta pode... Bevaldo. Mas reforçar o que o Marcelo falou e o Ramon. Na verdade, muitas vezes é melhor trazer o milho da região centro-oeste do que produzir aqui. Questão de custo-benefício. Esse é um ponto. E segundo, esse sistema, essa integração lavoura, pecuária e floresta, o Ramon falou, silagem, realmente o caminho é isso mesmo. Hoje, para vocês terem ideia, de 250 a 300 reais você vai pagar na tonelada do milho cortado e você vai ter que pagar o frete, quando acha também. Então esse é uma maneira de você melhor aproveitar a área, tá certo? Inclusive, eu acho que o próprio Estado de Espírito Santo tem que rever o modelo de agricultura, principalmente na região norte, em que a grande quantidade, áreas extensas, imensas de café, ou seja, existem monocultura, e hoje, com esse problema do déficit hídrico, o produtor está realmente, a porta do banco tem que pagar a dívida, não tem outra renda. Então, esse modelo, inclusive, o próprio sistema da agricultura do Estado de Espírito Santo já está revendo esse modelo, SEAG, junto com a INCAPé, os vários órgãos vinculados,
para rever esse modelo e se trabalhar mais essa parte de diversificação também, ou seja, agregar renda ao produtor. E esse é o modelo também, um dos modelos também de agregação de renda ao produtor. Então, esse evento eu vejo com muita satisfação, vem em boa hora aqui, e a gente tem que trabalhar cada vez mais essa forma de diversificação. Ok? Então, eu acho muito importante isso daí, esses novos modelos de agricultura sustentável. Obrigado, Bevaldo. Os alunos. Doutor Ramon, primeiramente, parabéns pela apresentação. O senhor comentou a questão da lavoura que gira em torno de 2 anos, principalmente pela questão do sombreamento. Quando se faz essa troca de lavoura para pastagem, quanto tempo mais ou menos eu posso deixar a pastagem? E uma dúvida que eu tenho também é a questão do corte. Por exemplo, na imagem, parece que era eucalipto, lavoura com altura, depois faz a retirada da lavoura com pastagem. Primeira pergunta, quanto tempo que eu posso deixar essa pastagem? Ou eu espero cortar esse eucalipto que está do lado, ou eu posso replantar essa lavoura? Como é que é o procedimento? Olha, talvez a palestra do Balbino vai esclarecer algumas coisas sobre esses sistemas de integração lavoura-pecuária. Tá? Quando você tem a árvore no sistema, que é o silvopastoril, o integração lavoura-pecuária-floresta, e o agropastoril, lavoura-pecuária, não tem a árvore. É um sistema de integração lavoura-pecuária também, sem árvore, lavoura-pecuária. Então, quando você, pela pergunta que você me falou, quanto tempo de lavoura? Sim, que tem a árvore. Quando tem árvore é o seguinte, no princípio, quando você planta as árvores, primeiro e segundo ano, normalmente vai plantar lavouras. Depende do espaçamento entre os renques de árvores, essa sombra vai ser bastante intensa, então vai afetar muito a produção da lavoura. Então, a partir do segundo ano, na entre-safra, depois que você colhe a lavoura do sistema, você já está você plantou em consórcio, o pasto fica implantado. Tá? Aí você vai fazer uma desrama das árvores de eucalipto, a desrama, tirar os ramos laterais, e aí o tronco ainda está meio fino. Se você botar, por exemplo, garrotes, principalmente garrote inteiro que briga muito, vai quebrar a árvore. Então é adequado você colocar animais pequenos, bezerro desmamado, novilhas, pelo menos nesse segundo ano. A partir do terceiro ano facilita um pouco. E essa lavoura, então, depois você tirou, se já está sofrendo interferência grande das árvores, no processo de sombreamento e competição por água, né? Então você põe o pasto. O pasto vai ficar aí até o final que você colher as lavouras para a serraria. Você vai fazer os desbastes intermediários até o final, porque você não vai ter essa condição da lavoura estar produtiva. Quando você fizer o corte total das árvores para a serraria, o destino final das árvores, você vai reformar o sistema, aí você tem chance de plantar novas árvores, aí você tem chance de mais 2 anos de lavoura. Então você entenda que o período de pastagem é bastante grande, vamos supor, do segundo para o terceiro até o 12º, 15º ano. Então é importante se acompanhar essa pastagem, fazer adubações suplementares e ajustar a carga animal. Porque o que a gente tem visto é o seguinte, no primeiro ano o cara acha uma beleza, pôr 5 garrotes aqui por hectare, só que no segundo ano ele põe 4, no terceiro põe 2, no quarto já está pondo 1, no quinto vai pôr meio, se deixar sem... Porque a pastagem sofre uma certa interferência das árvores, mas é pouca. Ela consegue, numa condição de menos luz, ser produtiva. Então, mas a questão nutricional do pasto é importante se acompanhar. E ela necessariamente vai ficar até você retirar todas as árvores para um novo ciclo de árvore, lavoura, no início e depois vem com a pastagem novamente. Respondi? Mais alguma última pergunta? Quer não? Vamos agradecer então nossos palestrantes, né, das 2 rodadas.
né, e as intervenções aí da plenária. O programa TVTC Rural dá uma pausa e volta em instantes, destacando para você o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Até já! Saber onde e como são preparados os alimentos que chegam à sua mesa faz toda a diferença. Por isso, a Uniaves faz questão de mostrar por que é o maior frigorífico de aves do Espírito Santo. Nossos produtos vêm com o selo de inspeção federal, garantia de segurança alimentar, higiene e tecnologia, para entregar uma carne de frango sem hormônios, saudável e saborosa. Uniaves. Produtos únicos para você. Agropet Veterinária. Consultas, exames laboratoriais, exame andrológico, ultrassonografia em bovinos, vacinação, inseminação artificial em tempo fixo, exames de anemia, brucelose e tuberculose, cirurgia em pequenos e grandes animais. Agropet Veterinária. Qualidade e confiança para os produtores rurais e pet shop. Avenida Getúlio Vargas, 679, no centro, em Montanha. É o programa TVTC Rural destacando o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Em destaque, a palestra Manejo da Lavoura e Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ministrada pelo pesquisador Ramon Costa Alvarenga, da Embrapa Milho e Sorgo. Em entrevista ao repórter Wellington Prado, ele destaca o que procurou enfatizar na palestra e analisa o encontro. Ramon, qual foi o objetivo da sua palestra hoje aqui em Castelo? Mostrar para os estudantes aqui na universidade e para os produtores que é possível a gente sempre estar ajustando as tecnologias que estão disponíveis para criar sistemas mais produtivos e mais sustentáveis. Por exemplo, juntar o plantio direto com pastagens produtivas e rotacionar isso com lavouras é importante para o produtor, que no caso aqui o interesse maior é por forragem, fazer silagem das lavouras e melhorar a qualidade das pastagens, de tal forma que melhore a renda e a produtividade da fazenda. Então essa integração lavoura, pecuária e floresta é possível? Com certeza é. A gente, como eu já disse, a gente vai ter que ajustar as tecnologias. A região aqui é uma região de áreas mais acidentadas. Existem opções para a gente fazer, inclusive lavouras, usando a tração animal, como são as pequenas propriedades, né? Naquelas áreas onde não dá para dar um trator, alguma coisa assim, de tal forma que o produtor possa intensificar o uso da terra dele. O que precisa de intensificar é melhorar a produção de leite dele, principalmente aqui na região, melhorar a produção animal, a produção das pastagens, das forragens, e ele melhorar a sua renda. É o programa TVTC Rural, destacando o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta, uma realização do Governo do Estado por meio de SEAG, Incaper e IDAF, e pela Faculdade Multivix de Castelo. Oferecimento Uniaves e Agropet Veterinária. A cobertura completa pela TVTC está sendo apresentada numa série de 7 programas com ênfase nas palestras ministradas. Você pode rever este programa no portal da TVTC, tvtc.com.br/vídeos. No programa desta sexta-feira, às 7 da manhã e às 8 da noite, o destaque será a palestra Estado da Arte da Pesquisa em ILPF no Brasil, com Luiz Carlos Balbino. Ele é pesquisador da Embrapa Cerrado. Obrigado por sua audiência e até lá!
No município de Castelo, distante cerca de 150 quilômetros da capital Vitória, a Uniaves é hoje uma das mais modernas produtoras de aves do Brasil. Essa conquista é fruto da tecnologia de suas instalações e do rígido controle nos processos, resultando na alta qualidade dos seus produtos. Com uma estrutura ocupando uma área de mais de 13 mil metros quadrados e uma gestão pautada na ética, na transparência e nas boas práticas de governança corporativa, a Uniaves entrega e oferece treinamento frequente a mais de 700 colaboradores. Além disso, gera cerca de 3 mil empregos indiretos. São 80 mil aves abatidas por dia e há capacidade para produzir ainda mais. Para gerenciar todo esse volume, o controle de rastreabilidade é totalmente informatizado, garantindo mais segurança e qualidade para os consumidores. O frigorífico é uma estrela à parte. Sua planta foi construída com o que há de mais moderno em equipamentos industriais. Isso tudo proporciona agilidade e qualidade na produção, fazendo da Uniaves uma das grandes empresas do estado. Um produto tipicamente capixaba, mas com olhos para o mundo. Assim é a Uniaves. Com uma estrutura de padrão internacional, possui habilitação para exportar para o Japão, China, mercado árabe, países da África, da América do Norte e Central, além do Mercosul, entre outros. Para a Uniaves, a responsabilidade socioambiental é importante. Para tanto, desenvolve ações para melhorar as condições de trabalho dos seus colaboradores e apoia diversas entidades assistenciais. Seu processo produtivo visa garantir o menor impacto ambiental possível por meio de um eficiente sistema de gestão ambiental e de sustentabilidade. Para garantir a entrega de uma carne saborosa, saudável e livre de hormônios, a Uniaves se preocupa com cada detalhe. Por isso acredita que a qualidade dos produtos é seu maior compromisso com o consumidor. Uniaves, uma empresa 100% capixaba com produtos saudáveis e seguros que a sua família merece. Agropet Veterinária. Consultas, exames laboratoriais, exame andrológico, ultrassonografia em bovinos, vacinação, inseminação artificial em tempo fixo, exames de anemia, brucelose e tuberculose, cirurgia em pequenos e grandes animais. Agropet Veterinária. Qualidade e confiança para os produtores rurais e pet shop. Avenida Getúlio Vargas, 679, no centro, em Montanha. TVTC Rural. Oferecimento Uniaves, produtos únicos para você. E Agropet, produtos veterinários, exames, mineração e sementes, além de pet shop.